Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta quarta-feira, 26 de janeiro. Ministra Rosa Weber do Supremo Tribunal Federal dá prazo de 5 dias para secretário do Ministério da Saúde explicar nota técnica que indicou remédios sem comprovação para tratar a Covid-19. Este é um dos destaques da edição de hoje e você vai ver também. Ministra Rosa Weber suspende medidas judiciais que autorizavam o bloqueio de verbas do estado de Rondônia e determina a devolução de valores bloqueados. O Conselho Nacional de Justiça investe em projeto inovador para estimular a leitura nas unidades socioeducativas do país. E Procon intensifica fiscalização por causa do aumento de preço dos testes de Covid-19. A ministra Rosa Weber do Supremo Tribunal Federal deu prazo de 5 dias para o Ministério da Saúde explicar nota técnica que indicou remédios sem comprovação para tratar a Covid-19. Ao vivo, a gente conversa agora com a repórter Viviane Novaes, que tem mais informações. Boa noite, Viviane. Boa noite, Marta, e boa noite a todos. Olha, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e o secretário de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos do Ministério, Hélio Angotti Neto, devem explicar a nota técnica que disse que a hidroxicloroquina é eficaz e segura para tratar a Covid-19 e as vacinas não. A ministra Rosa Weber é a relatora da ação em que o partido Rede Sustentabilidade pede a anulação da nota técnica e o afastamento do secretário. Mas esse pedido só deve ser analisado depois que a ministra receber as informações do Ministério da Saúde. Vale lembrar, Marta, que em maio de 2020, o Supremo Tribunal Federal decidiu: agentes públicos podem ser punidos se não adotarem no tratamento da Covid-19 critérios científicos e de organizações reconhecidas no país e no exterior. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Viviane. E em outra decisão, a vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, suspendeu medidas judiciais que autorizavam o bloqueio de verbas do estado de Rondônia e determinou a devolução de valores eventualmente bloqueados. As informações com a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis. A ministra Rosa Weber, no exercício da presidência do Supremo Tribunal Federal, atendeu ao pedido do estado de Rondônia e liberou verbas públicas que haviam sido apreendidas para pagamento de dívidas trabalhistas da empresa que foi contratada para fornecer alimentos aos hospitais do estado. A decisão se baseou em outros precedentes do tribunal quanto à impossibilidade de bloqueio de dinheiro público para pagamento de dívidas trabalhistas cobradas na Justiça por terceiros contratados por empresas prestadoras de serviços. A ministra considerou que o bloqueio viola normas orçamentárias e os princípios da separação de poderes, da eficiência da administração pública e da continuidade dos serviços públicos. Com base nesse entendimento, ela determinou a devolução dos valores bloqueados e lembrou que a penhora de receita pública é uma medida excepcional. O Conselho Nacional de Justiça investe num projeto inovador para estimular a leitura nas unidades socioeducativas do país. O trabalho começou com um censo para identificar o número de internos que devem ser beneficiados, o volume necessário de livros e a criação ou melhoria dos espaços de leitura. O trabalho inédito vai levantar a realidade da oferta e práticas de leitura nos espaços de atendimento socioeducativo no país. O resultado vai servir de base para elaborar o Plano Nacional de Fomento à Leitura nas unidades. A ideia é definir estratégias de organização, atualizar e diversificar os acervos. Nesta primeira etapa do levantamento, as unidades socioeducativas foram convidadas a preencher um questionário até o dia 24 de fevereiro. As informações vão compor um banco de dados nacional sobre o tema. Entre as perguntas, qual o perfil dos adolescentes, idade, nível de instrução, número de internos, situação dos espaços físicos, opções de leitura. E o levantamento não para por aí.
Os gestores estaduais também deverão responder a um outro questionário. Numa segunda fase da pesquisa, a partir da seleção de práticas e projetos de leitura relevantes em cada estado, serão realizadas entrevistas com profissionais que atuam na área. A ação integra as atividades do programa Fazendo Justiça, parceria entre o Conselho Nacional de Justiça e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD, para a superação de desafios estruturais no campo da privação de liberdade. A atividade semelhante já ocorre no sistema prisional desde 2020, com o apoio de um grupo de trabalho criado pelo CNJ. E o Ministério da Justiça e Segurança Pública notificou laboratórios e farmácias em todo o país para esclarecer o motivo do aumento de preços dos testes de Covid-19. As farmácias, laboratórios e associações notificadas têm o prazo de 7 dias para explicar ao Ministério da Justiça por que os exames para detecção da Covid-19 estão mais caros. A medida é resultado de fiscalizações feitas pelos PROCONs estaduais e municipais que confirmaram o aumento dos preços dos testes denunciado por consumidores. Foi encontrada ainda uma variação de preço que vai de R$ 178 até R$ 385 para o exame PCR. Apesar da liberdade que as empresas têm para cobrar sobre serviços e produtos, a Secretaria Nacional do Consumidor, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, quer informações sobre a falta de insumos e até do aumento no número de pessoas que fizeram o teste de Covid-19. O objetivo é entender as diferenças de preços e verificar possível violação da Lei de Proteção aos Consumidores, neste momento que houve mais um pico de disseminação da doença. E ainda sobre o abuso dos preços dos testes de Covid, em São Paulo, o PROCON intensificou a fiscalização. Mais de 500 locais já foram visitados pelos agentes desde o dia 14 deste mês. Os fiscais já estiveram em 359 laboratórios, sendo 164 na capital e 195 no interior. E em 174 farmácias, 45 na capital e 129 no interior. Entre as informações solicitadas estão o tipo de teste realizado, se o valor é coberto por planos de saúde ou pago integralmente pelo consumidor e, principalmente, o que motivou o aumento dos preços. As empresas também terão que apresentar notas fiscais de novembro do ano passado a janeiro deste ano, informando o preço pago nos produtos e quanto o consumidor pagou, além de quantos testes foram aplicados. A lei da oferta e da procura vale para situações de normalidade e não para ambientes de anormalidade, como é o caso da pandemia. Nesse caso, o fornecedor não pode abusar do desespero e da necessidade premente da população para obter ganhos desproporcionais. O prazo para a resposta é de 7 dias. Os locais que não justificarem qual a razão para o aumento e que estiverem praticando preços abusivos poderão ser punidos nos termos do Código de Defesa do Consumidor. E a juíza do trabalho, Fátima Gomes Ferreira, da 5ª Vara do Trabalho de Vitória, no Espírito Santo, determinou que a Petrobras desembarque os trabalhadores contaminados pela Covid-19 das plataformas de petróleo da empresa. A decisão é provisória. Além do desembarque dos trabalhadores contaminados no prazo de 24 horas, a juíza da 5ª Vara do Trabalho de Vitória, no Espírito Santo, determinou que sejam realizados testes diários para detectar o vírus e evitar o confinamento desnecessário de profissionais doentes. Caso descumpra a decisão, a Petrobras pode pagar multa. O Sindicato dos Petroleiros do Espírito Santo entrou com a ação na Justiça. A entidade alegou que os funcionários embarcados nas plataformas P57 e P58 estão expostos ao risco de contaminação e propagação da Covid-19, porque estão sendo mantidos junto com empregados que já testaram positivo para a doença. Na análise do caso, a magistrada do trabalho argumentou que o distanciamento social é uma das medidas mais eficazes de impedir o avanço da pandemia. Diante da dificuldade de isolamento nas embarcações, a permanência de pessoas contaminadas nas plataformas compromete a saúde dos outros embarcados e dificulta a assistência médica aos contaminados.
No próximo bloco, o Superior Tribunal de Justiça mantém prisão de acusado de aplicar o chamado golpe do bilhete premiado. Em busca de um Estado democrático de direito, o povo gritava por direitos fundamentais. E assim, a população teve efetiva participação na elaboração da Constituição. A Constituição Federal ela é muito importante, ela dita parâmetros de igualdade e liberdade. Mas a jornada até aqui ela não foi fácil. Foi de muita luta, mas de uma grande conquista para a sociedade. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, determinou hoje a prorrogação até o fim de fevereiro da portaria que autoriza o trabalho remoto excepcional da Corte. Com isso, a sessão de reabertura dos trabalhos do Judiciário na próxima terça-feira será realizada de maneira totalmente remota. E o Superior Tribunal de Justiça abre o ano judiciário no dia 1º de fevereiro, com sessão da Corte Especial. A sessão vai ocorrer às 14 horas em formato híbrido, de forma presencial e por videoconferência, com transmissão ao vivo pelo canal do STJ no YouTube. A Corte Especial se reúne para a sessão ordinária de julgamentos e, em seguida, o Pleno vai discutir, em sessão extraordinária, o retorno às atividades presenciais no tribunal. Já no dia 1º de fevereiro, passa a ser obrigatório o comprovante de vacinação com pelo menos 2 doses ou dose única contra a Covid-19 para o acesso aos espaços físicos do STJ. As 6 turmas do tribunal retomam os julgamentos no dia 8 de fevereiro e as 3 sessões voltam às atividades no dia 9. Com o início do ano forense, voltam a correr os prazos processuais que estavam suspensos. O trabalho em igreja é considerado voluntário com base na fé. Por isso, não gera vínculo empregatício. A decisão é do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região em Goiás, que negou o pedido de um músico que tocava em cultos numa igreja de Anápolis. O TRT de Goiás manteve sentença da primeira instância que não reconheceu o vínculo empregatício do músico. A Justiça Trabalhista entendeu que os trabalhos de assistência espiritual e social com base na fé e na vocação não geram vínculo de emprego. Além disso, nesse caso, não havia subordinação. No processo, a igreja alegou que a relação entre o músico e a congregação era de natureza vocacional e voluntária e previa apenas um pagamento de ajuda de custo. O músico se desligou da igreja espontaneamente. Ele atuou na banda por 10 anos e, no processo, alegou que voltou dos Estados Unidos em 2010 para assumir o departamento musical da igreja. E, por isso, pedia na Justiça a anotação na carteira de todo o tempo trabalhado e indenização por danos morais. O TRT entendeu que o músico não apresentou provas de que ele voltou dos Estados Unidos para assumir um cargo na igreja. O Tribunal do Júri de Santa Maria, no Distrito Federal, condenou por feminicídio o homem que matou a companheira durante uma briga. O assassinato ocorreu em julho de 2020 num condomínio de Santa Maria. Caio Victor da Silva Alves atacou a companheira Eloá dos Anjos com um golpe conhecido como mata-leão, em que o agressor estrangula a vítima pelas costas. O crime foi cometido na frente do filho da vítima, que na época tinha 4 anos de idade. O Tribunal do Júri condenou Caio a 18 anos e 8 meses de prisão em regime inicial fechado. Os jurados reconheceram as qualificadoras apontadas pelo Ministério Público: asfixia e feminicídio. Mas o MP informou que vai recorrer da decisão, pedindo o aumento da pena. Um grupo de trabalho da Advocacia Geral da União garantiu a realização das provas do Enem Reaplicação sem qualquer entrave judicial. Pelo menos 340 mil estudantes se inscreveram para o exame. A Advocacia Geral montou uma força-tarefa com advogados que se revezaram em plantões monitorando tribunais em todo o país para identificar com antecedência possíveis ações judiciais e liminares que pudessem interferir no Enem.
A procuradora-chefe da Procuradoria Federal, junto ao INEP, Lisbeth Araújo, explica que a AGU teve que acionar a Justiça em apenas um caso, na cidade de Maricá, no Rio de Janeiro, por conta de um evento musical marcado para o mesmo dia e muito próximo ao local das provas. O INEP ajuizou uma ação judicial solicitando a suspensão ou o adiamento desse show e, paralelamente, foram feitas tratativas administrativas pelo INEP, também junto à organização do evento, de modo que foi possível chegar a um entendimento e esse evento musical foi adiado. E de forma que a gente teve sucesso nessa ação e não houve nenhum prejuízo. A procuradora federal, Mônica de Oliveira, que também atuou para a realização do Enem, enfatiza a importância do trabalho da força-tarefa. A relevância da atuação da AGU continua sendo viabilizar a concretização da política pública, promover a segurança jurídica do evento, com a finalidade de auxiliar no andamento das medidas de inclusão educacional no país. O Enem Reaplicação é destinado a um público específico, pessoas que cumprem medidas socioeducativas e candidatos que não compareceram às provas em novembro porque estavam com Covid-19, por exemplo. E o vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça negou a remissão de pena a um condenado que foi aprovado no Enem depois de concluir o ensino médio. O pedido foi indeferido pelo vice-presidente do STJ, ministro Jorge Mussi, no exercício da presidência. A liminar foi apresentada por um apenado que foi aprovado no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, em 2019. Ele requereu a remissão de 100 dias em sua pena, com base na recomendação do Conselho Nacional de Justiça, que dispõe sobre atividades educacionais complementares para fins de remissão da pena pelo estudo e estabelece critérios para admissão pela leitura. O pedido foi rejeitado em primeira e segunda instâncias sob o entendimento de que o condenado já possuía o ensino médio completo antes do início da execução da pena. No STJ, por meio de habeas corpus, a defesa alegou que a negativa de concessão da remissão contraria a busca pela ressocialização dos apenados, por meio de aprimoramento da formação educacional. O ministro Jorge Mussi apontou que o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro fundamentou de forma adequada o indeferimento do pedido de remissão. Para o vice-presidente do STJ, o Tribunal Fluminense assinalou que a Lei de Execução Penal prevê a abreviação da pena para o condenado que concluiu uma das etapas de ensino durante a execução penal. O ministro lembrou que a recomendação do Conselho Nacional de Justiça é estender o direito à remissão da pena para os apenados que obtenham aprovação no Enem, como forma de certificar a conclusão do ensino médio, mesmo estudando por conta própria no decorrer do cumprimento da pena. O ministro Mussi avaliou inexistir flagrante ilegalidade capaz de justificar a remissão da pena em caráter urgente. O mérito do habeas corpus será analisado pela 6ª turma sob a relatoria do ministro Antônio Saldanha Pailheiro. O vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Jorge Mussi, no exercício da presidência, negou pedido de liberdade de um homem preso em Goiás, acusado de cometer estelionato contra idosos. Segundo a Polícia Civil do Estado, o homem atuou em conjunto com um grupo que se passava por policiais ou agentes bancários. Eles conseguiam cartões das vítimas para fazer compras. O prejuízo chegou a pelo menos R$ 135 mil. No pedido de liminar em habeas corpus, a defesa do acusado disse que ele não chegou a ser reconhecido pelas vítimas e que os supostos crimes não foram cometidos com violência ou grave ameaça. Mas o ministro Jorge Mussi julgou que não há ilegalidade na decisão do Tribunal de Justiça goiano e manteve a prisão preventiva. E em outra decisão, o STJ manteve a prisão de um homem acusado de aplicar o chamado golpe do bilhete premiado contra uma idosa em Minas Gerais. O vice-presidente do STJ, ministro Jorge Mussi, no exercício da presidência, não concedeu liminar em recurso em habeas corpus para a revogação da prisão preventiva do homem investigado pelo golpe do bilhete premiado. O entendimento foi o de que não houve indício de flagrante ilegalidade que justifique a concessão de liberdade em regime de urgência. O habeas corpus já havia sido denegado pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais.
De acordo com os autos, o acusado e outra pessoa teriam abordado a vítima de 75 anos e afirmaram que precisavam de ajuda para receber o bilhete de loteria premiado. A vítima, então, sacou R$3 mil da própria conta e entregou aos dois homens. No recurso ao STJ, entre as alegações, a defesa do réu questionou as imagens que embasaram o reconhecimento pessoal realizado pela vítima. O ministro Jorge Mussi apontou que o Tribunal de Justiça Estadual, ao manter a prisão, destacou que a alegação de irregularidades no reconhecimento do réu não interfere na análise da legalidade da ordem de prisão, que para a Corte Mineira foi devidamente fundamentada pelo juízo de primeiro grau, na gravidade da conduta e nos indícios de reiteração delitiva. A análise do recurso em habeas corpus será feita pela 5ª turma, sob a relatoria do ministro Reinaldo Soares da Fonseca. A seguir, Ministério Público Federal pede na Justiça que a FUNAI seja obrigada a renovar portaria que protege terra indígena no Xingu. A Constituição Federal representa a lei maior, a lei máxima do nosso país. Contra ela não pode haver lei federal, lei estadual, lei municipal, nem qualquer outro mecanismo legislativo. Em caso de perda total, a apólice só será paga integralmente se o valor do bem não sofrer depreciação. O entendimento é do Superior Tribunal de Justiça. Uma seguradora recorreu ao STJ contra a decisão que a obrigou a indenizar no valor total da apólice uma empresa que teve sua sede e o estoque de mercadorias destruídos por um incêndio. R$1.800.000 foram pelos danos no edifício e no estoque, R$50.000 a título de lucro cessante e R$25.000 para a cobertura de despesas fixas. No recurso especial, a seguradora alegou que a indenização deveria se limitar ao valor do prejuízo efetivamente comprovado na época do incêndio, sob pena de obtenção de lucro indevido pela segurada, que não teria provado a existência em estoque dos bens declarados na contratação do seguro. A 3ª turma do STJ, por unanimidade, negou provimento ao recurso especial interposto pela seguradora. O relator do processo, o ministro Moura Ribeiro, lembrou que os contratos de seguro não se destinam à aferição de lucro, mas à recomposição do prejuízo decorrente do sinistro, conforme o artigo 778 do Código Civil de 2002. No entanto, o ministro destacou que tal afirmação deve ser feita com cautela, visto que o valor da coisa segurada, que servirá de teto para a indenização, deve ser aferido no momento do sinistro, conforme inovação trazida pelo artigo 781, também do Código Civil. No caso apreciado, o ministro afirmou não existir nos autos relatos sobre eventual depreciação do estoque no período de apenas 21 dias entre a contratação do seguro e o incêndio, não existindo, assim, motivo para presumir alguma desvalorização considerável dos bens segurados, que tinham sido devidamente vistoriados pela seguradora antes de firmar o contrato. E o Ministério Público Federal enviou ao STF parecer em que defende a suspensão do pagamento mensal de aposentadorias e pensões vitalícias a ex-governadores do Maranhão, às viúvas e aos dependentes deles. O Estado questiona no Supremo uma decisão do Tribunal de Justiça que validou os pagamentos. No parecer enviado ao Supremo Tribunal Federal, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, aponta o risco de dano em se permitir a continuidade desses pagamentos que causam prejuízos aos cofres estaduais, por serem de natureza de contribuição prevista na Constituição Federal. Para o procurador, a prática afronta os princípios constitucionais da igualdade, da moralidade e da impessoalidade. Ainda de acordo com Augusto Aras, a questão já foi enfrentada pelo STF, que declarou a inconstitucionalidade de pensões de ex-governadores, suas viúvas ou dependentes em ações diretas de inconstitucionalidade ajuizadas por diversos estados da federação. E em outro processo, o Ministério Público Federal pediu na Justiça que a FUNAI seja obrigada a renovar com urgência portaria de restrição de uso que protege a terra indígena
no Xingu. A restrição decretada desde 2011, que protege os povos isolados da terra indígena Ituna-Itatá, nos municípios de Altamira e Senador José Porfírio, no Pará, venceu no dia 25 de janeiro. O MPF pediu à Justiça Federal, em caráter de urgência, que dê prazo máximo de 48 horas para que a FUNAI renove a portaria, mantendo a restrição de uso que proíbe a entrada na área e qualquer atividade econômica por mais 3 anos. A ação judicial também pede que sejam mantidos os limites atuais da terra indígena e também que seja mantida uma equipe permanente de fiscalização e ainda a retirada dos não indígenas que invadiram o território nos últimos anos. E o Jornal da Justiça fica por aqui. Obrigada pela companhia e até mais.